Está no ar mais um A Contrapelo, seu podcast de ciências humanas. Esta lucha es por otra civilización. Invadiram nossas terras, roubaram nossas riquezas. Reis, rainhas, príncipes, princesas. Olá, ouvintes do A Contrapelo, sou o Vitor, um dos colaboradores do podcast, e venho introduzir para vocês sobre o episódio a seguir sobre o massacre de Serra Velha. O episódio provém da pesquisa do Dr. Professor Cláudio Diniz, que já participou aqui do projeto do episódio sobre a melancolia, e nesse momento fala sobre esse acontecimento que ocorreu no Brasil durante o período do governo Juscelino Kubitschek, na qual acontece um massacre na região próxima a Sete Lagoas, em Minas Gerais, onde são mortas várias pessoas que participavam de um movimento messiânico encabeçado por Davi Damião. Não será um episódio apenas relatando os acontecimentos ou em formato de entrevista, mas sim fala sobre o trabalho de pesquisa sobre o caso, onde questões sobre racismo, messianismo, direito, historiografia e memória se juntam para que seja possível entender o que aconteceu no massacre. Agradecemos a escolha por participar do nosso projeto de podcast e um excelente episódio para vocês. Olá a todas e todos, boa noite. Eu me chamo Cláudio Diniz, sou historiador, professor de história, professor de humanidades em geral, e estou aqui para falar sobre a guerra ou massacre da Serra Velha, um evento ocorrido em 1956, no lugar conhecido como Vargem Grande, próximo no município de Inhaúma, próximo a Sete Lagoas. Esse evento ele diz respeito a uma situação, a um movimento messiânico liderado por um profeta chamado Davi Damião. E Davi Damião, no ano de 1956, arregimentou pessoas para esperarem por um tesouro que seria revelado pelo espírito Furachão e pelo espírito Fuça-Terra, que ele incorporava. Davi Damião fazia receitas de remédios, geralmente à base de plantas ou mesmo remédios que não tinham qualquer efeito colateral mais danoso. Por exemplo, receitava emulsão Scott para as pessoas, chá de folha de laranja. As receitas de Davi Damião integram tudo isso que é um processo criminal contra Davi Damião, do cartório dos processos criminais da comarca de Sete Lagoas, sobre o texto do escrivão Jovelino Lanza, que aliás é um eminente historiador da cidade, em que esse documento, esse processo crime, ele é o objeto da análise desse movimento messiânico ocorrido aqui em Sete Lagoas, entre Sete Lagoas e Inhaúma, no lugar chamado Serra Velha. Atualmente faz parte do distrito de Vargem Grande, no município de Inhaúma. Então, esse trabalho visa buscar uma análise desse evento sob a interpretação da Constituição de 1946, que estava em vigência naquele momento, do Código Penal da época, sem dúvida, e da Carta de Direitos Humanos, que provavelmente não estava sendo muito bem interpretada aqui no Brasil ainda naquele momento, a partir da Constituição de 88, que é essa relação com os direitos humanos, e com a Carta de 48 ela fica mais evidente. Mas naquela época pode ser que ela não estivesse, digamos assim, em vigor, que fosse levada a sério naquele momento. Então a Carta de Direitos Humanos, eu penso que talvez a Constituição de 1946 seja a chave de leitura para os eventos ocorridos na Serra Velha e para a interpretação do processo criminal instituído contra Davi Damião logo após a sua captura, em agosto de 46, e prisão, interrogatório e um processo que duraria por 4 anos, até que finalmente Davi Damião ele foi solto e, enfim, tenho notícia de que morreu em Belo Horizonte, no anonimato, mas ainda há documentos a serem descobertos, existem fontes
a serem vistas, notícias precisam ser dadas a partir disso. Eu acho que esse trabalho ele oferece isso, porque na verdade é um trabalho transdisciplinar. Eu viso construir esse conhecimento a partir da transdisciplinaridade, a partir do entendimento de que nossas disciplinas elas se comunicam. História, direitos humanos, direito em geral, tem uma comunicação muito profunda. Nós precisamos de enfrentar essa questão. A transdisciplinaridade é um fato. Em breve falaremos de metadisciplinaridade, eu acredito. Além de tudo, ainda existe a disciplina de educação para as relações étnico-raciais do curso de Direito da Faculdade de Santo Agostinho de Sete Lagoas, que eu já sou professor dessa disciplina há 6 anos. Então eu tenho 12 semestres de discussão dentro dessa disciplina que possibilitaram que uma interpretação do processo contra Davi Damião se tornasse muito mais, digamos, mais rica, a partir de uma perspectiva da erudição necessária para ler isso. O outro, talvez, momento importante que eu deveria dizer é a obra de Euclides da Cunha, de 1902, Os Sertões, onde ele traça a história de Canudos, da Guerra de Canudos, na Bahia. E esse relato é talvez a maior obra, a obra mais importante até hoje a respeito de um movimento messiânico ocorrido no Brasil. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque a ideia messiânica não é uma particularidade do judaísmo, ela não surge no judaísmo, ela aparece. Talvez o judaísmo tenha difundido essa ideia de uma forma mais importante, de uma forma textual que obedece a padrões importantes, porém não padrões definidores de uma situação, enfim, de uma situação histórica. Eu digo isso por quê? Porque, na verdade, as fontes judaicas, ou seja, para nós aqui a Bíblia, mas, os profetas em particular Isaías, trazem, sem dúvida, o registro dessa vinda daquele que iria salvar o mundo, ou um enviado que poderia ajudar todos a salvar o mundo. Então, a ideia messiânica não é uma particularidade do judaísmo. Muito antes dos hebreus, babilônicos, persas e egípcios já possuíam mitos tipicamente messiânicos. Mas foi na antiga religião judaica que o termo adquiriu sua definição plena, de acordo com Maria Isaura Pereira de Queiroz, a grande estudiosa Maria Isaura Pereira de Queiroz, que tem o livro importante, O Messianismo no Brasil e no Mundo, que é a base dos estudos sobre messianismo. Tal a referência à chegada do Messias que nós encontramos em Isaías. Aí veja bem o que o profeta Isaías vai dizer. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa referência tem sido utilizada como a previsão de chegada de vários messias em muitas épocas e demonstra a longa duração do fenômeno messiânico no mundo. Isaura Pereira de Queiroz, mais uma vez, que estudou 9 movimentos messiânicos no Brasil do século XIX, afirma que as crenças messiânicas pressupõem, pois, uma necessidade de salvação terrena acompanhadas por ideias muito definidas a respeito de como deveria ser solucionado. Justamente porque contém ideias muito definidas de como sanar as imperfeições. O messianismo não é crença passiva e inerte de resignação e conformismo. Apontando para as possibilidades de um futuro melhor, pode levar os homens a se congregarem para conseguir, por meio da ação, os benefícios que almejam. Então, portanto, o messianismo não se configura como um movimento de retrocesso, mas um movimento que, em muitos aspectos, ele é revolucionário.
Não é simplesmente uma junção de fanáticos, como muitas pessoas vão dizer ao longo da história. Aquele movimento foi uma junção de fanáticos, Iocanã foi uma junção de fanáticos, os timbiras na colônia foi uma junção de fanáticos, nada disso. Existe ali um projeto, um projeto político que é bastante claro quando observamos isso. Nísias Nogueira Negrão, que é outro estudioso importante dos movimentos messiânicos no Brasil, estabelece uma interessante conceituação para o messianismo e para o movimento messiânico. Como conceitos abrangentes genéricos, messianismo e movimento messiânico são necessariamente típicos ideais, a esse respeito à particularidade dos tipos ideais de Max Weber, que são construções ideais que nos permitem confrontá-los com a realidade para tentar entender a realidade. Então, quando eu falo de capitalismo, eu estou falando de um tipo ideal de capitalismo, que é aquele tipo ideal que eu construo, mas isso não significa que o capitalismo em Portugal seja igual ao capitalismo na Itália, que é diferente também do capitalismo na Inglaterra. A ideia dos movimentos messiânicos é exatamente perceber a sua diversidade. Os movimentos messiânicos, eles não possuem um caráter único, um caráter que poderia defini-los como tal, e, portanto, nós abordaríamos toda essa longa duração, né, de movimentos messiânicos no mundo inteiro e particularmente no Brasil. Nós definiríamos esse caráter único e, portanto, ele definiria esses movimentos de maneira nenhuma. Talvez, se pudéssemos definir alguma coisa, algo que seja talvez comum a esses movimentos, porque eles estão em oposição ao tempo em que eles acontecem. De certa maneira, eles trazem dentro de si um certo anacronismo, porque as ideias messiânicas, elas são ideias paralelas a uma ideia pré-concebida de um Estado, e o messianismo, os movimentos messiânicos, geralmente pressupõem um Estado que está fora desse. E o Estado ele não aceita a existência de estados paralelos. E, portanto, seja com todas as desculpas, com todas as justificativas, né? Geralmente a justificativa máxima é a do fanatismo dos seguidores, os movimentos messiânicos, eles são criminalizados. Então, portanto, Isaura Pereira de Queiroz, ela é muito importante ao estudar isso, porque ela chama a atenção que não é uma crença passiva. O Lísias Negrão, que, como eu disse, também estuda movimentos messiânicos no Brasil, ele está ligado à USP, estabelece uma interessante conceituação para messianismo e movimento messiânico, para que fique muito claro para nós. Como conceitos abrangentes genéricos, messianismo, cito Lísias Negrão, messianismo e movimento messiânico são necessariamente típicos ideais, no sentido de se referirem à realidade observável, mas não a reproduzirem ou esgotarem. E isso mesmo no caso em que os autores entendam seus conceitos como tipos empíricos. Dessa forma, o primeiro deles diz respeito à crença em um Salvador, o messianismo. O próprio Deus, o seu emissário, e a expectativa de sua chegada que porá fim à ordem presente, tida como iníqua ou opressiva, e instaurará uma nova era de virtude e justiça. O segundo, o movimento messiânico, refere-se à atuação coletiva, por parte de um povo em sua totalidade ou de um segmento de porte variável de uma sociedade qualquer, no sentido de concretizar a nova ordem ansiada, sob a condução de um líder de virtudes carismáticas. Então, o líder messiânico necessariamente ele traz o carismático. O que é um carisma? Um carisma é uma espécie de magnetismo pessoal que determinados líderes eles conseguem emitir. Então, nós temos vários, desde Gandhi, Jesus Cristo, a Davi Damião, por exemplo, né, o Antônio Conselheiro em Canudos. Portanto, nós só podemos observar o messianismo a partir de construções ideais, dadas as complexidades inerentes a cada movimento. Isso quer dizer que, considerando a longa duração dos movimentos messiânicos no Brasil, desde o messianismo timbira no período colonial, a revolta de Canudos na Bahia entre 1896 e 1897, o caldeirão de Santa Cruz do Deserto no Ceará em 1921, o movimento do pau de colher na Bahia entre 1934 e 1938, a Guerra do Contestado entre Pará e Santa Catarina, entre 1912 e 1916, o movimento do Catulé, em Minas Gerais, em 1955, a Fraternidade Religiosa Cidade Eclética de Ocanaã, no Rio de Janeiro, em 1956, e o movimento messiânico da Serra Velha, em Minas Gerais, em 1956, que é o objeto do meu trabalho.
Nessa apresentação, eu gostaria de abordar, em primeiro lugar, o efeito messiânico do choque entre tradição e modernidade periférica no Brasil republicano. Buscaremos compreender os primitivos da modernidade que se colocaram na contramão da retórica desenvolvimentista. Depois disso, passaremos à apresentação e análise do processo crime instaurado contra Davi Damião e o julgamento a priori levado a cabo de acordo com as diretivas do darwinismo social em voga no período. Aqui, as diferentes versões do fato poderão demonstrar as contradições do documento oficial. Em terceiro lugar, vamos analisar o processo crime à luz da Constituição Federal de 1946. Apesar da Carta de Direitos Humanos de 1948 ainda não ser plenamente reconhecida no Brasil, a Carta Magna da República já antecipava princípios fundamentais, como a liberdade religiosa e de culto. Finalmente, ao observar o papel do Estado contra Davi Damião, poderemos indicar as contradições do processo instaurado contra o profeta da Serra Velha. Nesse momento poderemos lançar as luzes sobre o apagão da memória e o silêncio imposto por 60 anos a esse importante capítulo da história regional. Então, em primeiro lugar, os primitivos da modernidade. O povoado de Vargem Grande, distrito do município mineiro de Inhaúma, acolheu com relativa simpatia o profeta Davi Damião, que vinha da cidade vizinha de Esmeraldas. Os discípulos liderados por Damião faziam orações e esperavam a revelação de um tesouro prometido, de acordo com o relato de Dona Estela, de quem eu falarei algumas vezes aqui, irmã de um dos seguidores profeta, o irmão dela era o Ataíde, de quem também falarei à frente. Davi Damião arrebatou algumas dezenas de seguidores com a promessa de que na Serra Velha, mediante orações e ritos, encontrariam um tesouro bilionário, 7 bilhões de cruzeiros na época, que era o que ele prometia. Sem dúvida, de acordo com os depoimentos de moradores do local, os cultos eram objetos de grande devoção. Ali levantavam mastros de bandeiras aos santos de sua devoção, né? A Nossa Senhora Aparecida. Era, na verdade, um ecletismo religioso que traduzia essa cultura, essa absorção de uma cultura afro na Umbanda brasileira, naquilo que a gente chama de Umbanda, essa religião que une a cultura afro, em alguns casos, o kardecismo e o catolicismo. No caso do Davi Damião, e pelos testemunhos que eu vi, isso não é algo que eu posso afirmar com certeza, porque eu não tenho um documento para comprovar isso para vocês, mas eu posso pressupor que, na verdade, o que acontece é que tem um umbandismo católico. Então, determinados cultos da religião católica me lembra muito a ideia da folia do Congado. Essa ideia do Congado, se pensarmos em Sete Lagoas, do Congado do Garimpo, né, do bairro Santa Luzia, nós vamos ver que há uma comunicação entre o culto católico e o culto umbandista nesses lugares. Então, o culto proposto por Davi Damião não era muito diferente disso. Segundo Dona Estela, então, portanto, o culto era rico, né, em objetos de grande devoção. O culto, as práticas adotadas por grupos assim são plenas de sentido. Costuma-se, por exemplo, muitas pessoas falarem que há irracionalidades, né, nesses cultos, tal, que na verdade as ações desses cultos conferem significação a eles. Aquilo que eles englobam, aquilo que é construído dentro de um ritual é o próprio significado de tudo aquilo que esse culto é. E, portanto, ele atende às demandas das pessoas que o cultuam, das pessoas que participam dos ritos. Na verdade, esses grupos se orientam por valores tradicionais que entram em choque com os ideais da modernidade econômica ou política. Por isso, seus adeptos podem ser conhecidos como os primitivos da modernidade. Não raro, tais movimentos são taxados de episódios de loucura coletiva, a que se chega a partir de efeitos desencadeados da loucura do líder. Ao contrário, para além de demonstrar o dinamismo das sociedades patriarcais, esses movimentos evidenciam a capacidade de reação dessas sociedades. O que muitos desconsideram é que a religiosidade é um canal possível de afirmação cultural. O conflito, quando ocorre, é o ápice da tensão entre a cultura tradicional e os interesses políticos, econômicos e religiosos locais e regionais. Em termos de organização, as lideranças não são formadas por loucos ou fanáticos, mas por pessoas intelectualmente dotadas e conhecedoras da cultura religiosa tradicional, que é justamente essa ligação entre os cultos, entre a matriz africana dessas religiões e a matriz europeia, representada pela Igreja Católica.
O líder ou Messias é alguém enviado pela divindade para corrigir os erros do mundo, pondo fim à luta do bem contra o mal, de modo que permite o advento do paraíso na Terra porque suas qualidades pessoais colocam-no como líder religioso e social. Segundo ainda Maria Isaura Pereira de Queiroz, que eu vou falar dela sempre porque ela é a grande referência desses estudos, ele age graças ao seu dom pessoal, apenas colocando-se fora ou acima da hierarquia eclesiástica ou civil existente, desautorizando-a ou subvertendo-a. Os cultos messiânicos têm forte presença no período republicano no Brasil. Movimentos como Canudos, Contestado, Iocanaan e Fraternidade Eclética Espiritualista Universal, o Jesus do Catulé, etc., estão fatalmente historiados. No caso da Serra Velha não existe qualquer menção ao movimento na historiografia brasileira. Ela é um problema que eu trago, né, que eu apresento para vocês, porque, na verdade, há um lado bom e um lado ruim nisso. O lado bom é o lado de ser pioneiro nesse estudo, de trazer à luz da história algo que está aí, que nunca foi pesquisado. O lado ruim é porque não há diálogo. Não há possibilidade de diálogo. Eu não tenho possibilidade de uma crítica. Quem viu o documento fui eu. Pouquíssimas pessoas, claro, não apenas eu, mas da FASA, os professores viram, o professor Silvio, coordenador do curso, o professor Geraldo Carvalho, conhece, se não me engano, o professor Fabrício Veiga também, enfim. Alguns professores, eu posso estar esquecendo algum aqui, o professor Tiago, que já não está mais conosco, também conhece muito bem esse documento. Então, assim, mas ainda não foi construída uma sistematização de uma representação textual daquilo que ocorreu na Serra Velha, para que possa acontecer um debate, para que esse debate possa ser levado a cabo. Então precisa ter esse debate historiográfico. Então o papel pioneiro, ele não agrega muita coisa, para dizer a verdade. Ele traz à luz alguma coisa, agrega nesse sentido, mas essa discussão ela vai precisar de ser refeita em muitos momentos. Isso que eu estou apresentando para vocês são conclusões peremptórias apenas, sabe? São conclusões preliminares a respeito da pesquisa que eu faço. Então, os cultos messiânicos, e como tem forte presença no Brasil, a questão do messianismo e do milenarismo também, né, encontra um amplo escopo historiográfico. A obra mais contundente é a obra de Euclides da Cunha, sem dúvida. Outras obras foram escritas. Marco Antônio Villa escreveu sobre Euclides da Cunha. É um livro interessante a respeito dos sertões. Mas a obra de Maria Isaura Pereira de Queiroz é uma obra completa. Ela é datada, obviamente. Existe uma série de correções que precisam ser feitas à obra de Maria Isaura, mas é uma obra capital. Uma obra capital, uma obra que é inaugural do ponto de vista desses estudos. É uma obra muito completa, muito robusta na questão teórico-conceitual. Então, esse trabalho de Maria Isaura Pereira de Queiroz é um trabalho que ele é absolutamente necessário nesses estudos. Né? A respeito das filiações teóricas, um pouco arraigadas no seu trabalho, ela permanece atual e destaca-se, sem dúvida, a erudição da obra dela. Na verdade, dentre todos os trabalhos que serão citados aqui, a referência mais interessante está na reunião de artigos sobre messianismo na conhecida revista da USP, o dossiê Messianismo e Milenarismo Brasil de 2009. A edição reúne trabalhos sobre representações messiânicas em todo o território brasileiro ao longo do século XX. Esses textos foram organizados em livro por João Batista Borges Pereira e Reinato da Silva Queiroz em 2015, e constituem até agora a mais importante coletânea de trabalhos sobre o tema, pensando numa coletânea de trabalhos atualizada, com a apresentação dos trabalhos que têm sido realizados acerca da abordagem dos movimentos messiânicos. O messianismo, visto como forma de resistência política de caráter místico, tem na história da Serra Velha grande riqueza de interpretações. Quase todos os adeptos e o próprio Davi Damião eram homens negros pobres. Isso pode explicar muitas questões a respeito da construção de um sistema capitalista excludente naquela segunda metade do século XX no Brasil. Na verdade, pode ser um contraponto à modernização capitalista proposta pelas políticas governamentais do período. Quer dizer, tais movimentos colocavam-se na contramão da retórica dos 50 anos em 5 de JK, ou no desenvolvimentismo de JK. Por isso eles são os primitivos dessa modernidade mesmo, porque eles não existem nesse universo.
Aqueles que se uniram a Davi Damião, eles não têm possibilidade dentro de um contexto de mudança. É impossível para eles. São analfabetos, são pessoas acostumadas a lidar única e exclusivamente com a terra. Parece pouco, mas são pessoas de um conhecimento magnífico. No entanto, são pessoas que não cabem, a sua existência é anacrônica em relação àquilo que é colocado pelo sistema capitalista daquele momento. Então isso pode explicar, como eu disse, muitas questões. Na verdade, pode ser um contraponto à modernização capitalista proposta pelos políticos governamentais do período. Quer dizer, esses movimentos messiânicos colocavam-se na contramão da retórica dos 50 anos em 5 anos, não como apenas uma desistência daquilo, mas como uma resistência àquilo. É muito importante diferenciar isso. Seguindo com a nossa narrativa, por esse tempo, Davi Damião já não era visto com bons olhos pelas autoridades civis e católicas daquela região. Essa antipatia definiria os eventos que se sucederiam dali por diante. A polícia foi ao local diversas vezes, acompanhando os representantes da sociedade civil e católica da cidade de Inhaúma, que se colocaram contra o movimento. No entanto, esses encontros ocorriam como forma de pressão de uma sociedade local intolerante. Pelo caráter repressivo das visitas extraoficiais, as comitivas não foram bem recebidas. Essa tensão chegaria ao limite naquela sexta-feira, 9º dia de um agosto frio e agourento. Naquele dia, Dona Estela, de quem eu já falei aqui, foi à cidade santa de Serra Velha, a pedido dos pais, buscar o irmão mais novo, Ataíde Gomes Alves, que aderiu ao culto do profeta. Logo cedo, Estela pôs-se a caminho do acampamento de Davi Damião na Serra Velha. Seria uma longa caminhada e ela esperava almoçar no acampamento. Afinal, Estela carregava um recém-nascido e precisava se alimentar. As autoridades municipais de Inhaúma vinham há tempos alertando a família de Estela sobre uma possível tragédia na Serra Velha. Por isso, Estela pretendia retornar com o irmão, o Ataíde, ainda naquele dia. Ela disse que chegou nas cercanias do vilarejo. Isso aqui eu reproduzo, obviamente, o depoimento de Dona Estela. É muito interessante porque Dona Estela aceitou me dar esse depoimento. No entanto, Dona Estela não me permitiu gravar ou escrever nada durante o momento em que ela me contava a história. Ela me contou essa história por quase 2 horas. Foram 2 horas de uma conversa com alguém que eu gostaria de registrar aqui, de uma sabedoria ímpar, para dizer o mínimo. Então, Dona Estela, ela só não aceitou gravar, e nós vamos falar sobre esses motivos mais à frente, por que ela não aceita isso. Mas ela não aceitou, então, portanto, eu respeitei isso, mas eu acho que não há problema em relatar isso aqui, porque isso não entra em contradição com a história oficial. Ela disse que chegou nas cercanias do vilarejo por volta do meio-dia. Há uma polêmica com isso, porque outras pessoas falam que o tiroteio ocorreu às 17h30. E foi quando ouviu o som de tiros e gritos. Algumas balas chegaram a passar zunindo por sua cabeça. Rapidamente, Estela atirou-se por cima do bebê, seu filho Elcio, numa depressão do terreno, e ali ficou até o fim do tiroteio. Um outro testemunho, de Aguinaldo Marques de Carvalho, o Maninho, é um reflexo da visão que as autoridades em Inhaúma ofereciam do conflito. De acordo com o seu depoimento, quando a polícia de Inhaúma, com reforço de 7 Lagoas, chegou ao vilarejo, levando ordem de prisão para Davi Damião, foi rechaçada violentamente. Ataíde Gomes Alves, o irmão de Dona Estela, atacou um jovem policial, dando-lhe uma foiçada no rosto. É o policial Enes, do qual falaremos em breve. Com a visão do colega banhado em sangue, os policiais trataram de atirar nos moradores do vilarejo. É outra visão também absolutamente contestada por muitas pessoas que não são testemunhas, exatamente testemunhas visuais, mas que conversaram com aqueles e que estabeleciam um espaço de reflexão que só eles conseguiriam ter a confiança necessária para que essas pessoas contassem para eles aquilo que aconteceu lá. Trata-se de Gilberto de Paula, mas Gilberto Boi d'Água, como ele era conhecido, e ele já não está mais aqui, mas ele me contou essa história também sem permitir a gravação. Ele me contou essa história e ficou horas comigo conversando sobre isso, porque eu acho que foi uma catarse para Gilberto, sabe? Para mim foi uma epifania, porque ele me disse coisas que contribuem muito para a minha análise desse processo. Então a Dona Estela se atirou sobre o menino, ouviu o som de tiros, gritos, mas o Maninho ele vai
dizer que a ordem de prisão de Davi Damião foi rechaçada pelos moradores do local e que a Taíde atacou um jovem policial dando uma foiçada no rosto. Com a visão do colega banhado em sangue, os policiais trataram de atirar nos moradores do vilarejo. A população do local fugia aterrorizada enquanto os policiais atiravam a esmo. Seguiram-se dias de perseguições e prisões de moradores que se esconderam na serra. 3 dias depois, escondido num caixão de arroz, afirma Aguinaldo Marques de Carvalho, encontraram Davi Damião. O líder foi levado em Inhaúma e daí para Sete Lagoas, onde foi interrogado e preso. Tópico 2. O devido processo legal. O processo instaurado contra Davi Damião foi depositado no cartório dos processos criminais e das execuções fiscais em Sete Lagoas. O escrivão do privativo dos processos criminais da comarca de Sete Lagoas era o historiador Jovelino Lanza, eminente historiador, que o lavrou e efetuou o depósito em 17 de setembro de 1956. Na denúncia, o escrivão observou que Davi Damião, provindo da vizinha cidade de Esmeraldas há alguns meses, fixou-se no local denominado Serra Velha, do município de Inhaúma, dessa comarca. O denunciado Davi Damião, malandro, farsante, inteligente e insinuante, com a finalidade de explorar em proveito próprio vários moradores da localidade, foi assim que começou a anunciar a todos quanto o ouviam que havia descoberto um grande tesouro em Serra Velha e que deveria, segundo determinações de ordens superiores e espirituais, ser distribuído entre os pobres. Começaram logo a afluírem candidatos à participação do suposto tesouro, para o que contribuíam com a importância de 5 cruzeiros. Eu estou citando literalmente o processo crime, tá? É o texto do Jovelino Lanza, escrivão do processo. Contribuíam com a importância de 5 cruzeiros em dinheiro que, segundo o denunciado, seriam aplicados em obras beneméritas. Mas, na verdade, era para o próprio denunciado, que desse modo obtinha para si vantagem ilícita, mantendo em erro, mediante ardil, os seus crentes que, apesar de tudo, continuavam sempre nas promessas do acusado. Várias centenas de pessoas assim foram ludibriadas. Entenda-se que, numa hermenêutica desse texto, é possível compreender que o próprio escrivão, nesse momento, ele induz a um julgamento de Davi Damião. Essas doações beneméritas, mas na verdade era para o próprio denunciado, que desse modo obtinha para si vantagem ilícita, artigo 171 do Código Penal, estelionato. Aqui, quando o escrivão ele tratando disso, ele tá falando já de uma condenação, que o réu Davi Damião, ele entendeu isso, ele construiu já para si uma sentença. Mas vamos lá. O promotor de justiça responsável pela denúncia, Olavo de Paulo Arantes, incluiu Damião no artigo 171 do Código Penal. O Código Penal de 7 de dezembro de 1940 determinava que constituía crime obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. No processo crime de Damião, o escrivão anotou que o mesmo usava de artifício de pura mistificação para iludir os incautos, citando literalmente o documento. Uma das formas com que Damião atraía pessoas para o culto era a promessa de um tesouro enterrado ali mesmo na Serra Velha. Por precaução, era invisível aos olhos dos crentes até o dia da distribuição. Tomado pelos espíritos meia-lua e fura-chão e protegido por São Miguel Arcanjo, o profeta Davi Damião dizia estar ali enterrados 7 bilhões de cruzeiros. Em breve, segundo seu depoimento, o espírito furachão iria desenterrar o tesouro com o próprio nariz. Todo esse procedimento, segundo o depoimento de Davi Damião, tinha como única finalidade aproveitar-se dos fanáticos, segundo o documento, em ocasião oportuna, para reforçar as bases ideológicas do culto. Damião teria levado 6 pessoas a Belo Horizonte para um cinema, onde os fez assistir a um filme no qual eram atores Burt Lancaster e Gary Cooper, e esses, de um fundo falso de uma diligência, carruagem, retiravam astronômicas quantidades de moedas de ouro, que incutiu no espírito daqueles fanáticos, citando o documento, que se tratava de meia-lua, transportando o tesouro para a Serra Velha. Isso trata-se do filme Vera Cruz, de Robert Aldrich, de 1954, com Gary Cooper e Burt Lancaster e Denise Darcel, que levavam uma herdeira, uma rainha, né, uma nobre francesa, que viajava de volta para a França, levando a sua riqueza acumulada aqui na América, e levava então um tesouro imenso
E nesse filme, Davi Damião, quando apresentou esse filme aos seus seguidores mais próximos, ele os fez entender que aquilo ali era um espírito furachão, trazendo o tesouro que seria distribuído na Serra Velha. As fontes são muito diversas nisso, não há exatamente uma comprovação, a não ser nesse documento, ninguém falou sobre isso, as pessoas que eu ouvi, as pessoas que me contaram, ninguém falou sobre essa viagem até Belo Horizonte, sobre isso ter acontecido. É bastante plausível que tenha acontecido de fato, mas é só aqui mesmo que aparece. Naquele mês de agosto de 1956, o vigário da paróquia de Inhaúma, padre Antônio Nassif Salomão e outros fazendeiros da região prestaram queixas do culto da Serra Velha capitaneado por Damião. Após algumas tentativas da polícia e do próprio vigário de desarticular o movimento messiânico, Davi Damião e seus adeptos prepararam-se para um possível ataque violento e repressivo. O que segue é o relato de Davi Damião, colhido pelo escrivão Jovelino Lanza, obviamente sob a lente de Jovelino Lanza, acerca do confronto com o destacamento formado por policiais de Inhaúma de Sete Lagoas. Eram cerca de 17h30, já bem à tardinha, quando não se lembra o nome, veio correndo das proximidades de uma mangueira próxima e avisou o declarante que os policiais se aproximavam. Pelo que todos ficaram prevenidos que, de fato, dentro em pouco, cerca de 10 soldados assomaram à casa de mestre Chico, que era quem cedia o terreno, era pai de Ilma, com quem Davi Damião iria se casar, que à frente, um pouco destacado, tinha o sargento e o soldado Enes, que vai entrar como protagonista, como um personagem importante aqui. Que próximo à porta, o sargento, com o papel na mão, chamou o declarante, que o declarante saiu por trás da casa e deu ordem: abaixa o pau! E ao tempo em que seu povo investia contra os policiais de cacetes e disparando arma curta, o declarante fingia-se tomado pelo espírito foiceiro, denominado por Davi Damião de soldado direto, que era o seu soldado imediato. Apanhou uma foice e, contornando o grupo por detrás, desferiu o violentíssimo golpe na cabeça do soldado Enes, arrancando totalmente a parte superior do crânio do mesmo soldado, que o tampo da cabeça voou longe, o mesmo acontecendo com os miolos, quando o soldado caiu ao chão. Que nesse momento a polícia fez uma descarga, repelindo o ataque, e o declarante apavorou-se quando viu o soldado cair morto e, tomar de verdadeira comoção, fugiu espavorido, escondendo no interior de um caixão que se encontrava em um quarto de despejo próximo à casa, que ali foi apossado de violenta crise de pavor. Seus cabelos arrepiaram, um suor frio lhe gotejava a face e uma saliva fria e pegajosa aflorou-lhe aos lábios, e ouviu ao longe um profundo e longo gemido, que pela manhã foi encontrado no local onde escondera e preso por um elemento do batalhão da guarda, ocasião que teve a oportunidade de ver 6 cadáveres de seus adeptos tombados no terreiro, que considera-se culpado e único responsável por toda aquela tragédia, e tem profundo remorso pelo mal que praticou, abusando do fanatismo daqueles ignorantes. Por defesa de prévia, Davi Damião assumiu toda a responsabilidade. O advogado que subscreveu o documento alegava que não existiam elementos objetivos ou subjetivos que comprovassem a existência do delito previsto no artigo 171 do Código Penal. Além disso, naquele 29 de setembro de 1956, requeria um exame de saúde mental no acusado por profissionais especializados. Algumas testemunhas arroladas no processo, que estranhamente não estiveram próximas do profeta, afirmavam ser Damião um verdadeiro mau caráter. No entanto, aquelas testemunhas que estiveram perto de Damião e que participaram dos cultos realizados na Serra Velha, como Vera Teixeira de Andrade, afirmavam outra coisa. Segundo essa depoente, Davi Damião, com as importâncias que recebia, comprava coisas para enfeitar o altar onde eram realizados os atos religiosos, bem como para comprar comida para os presentes, que essas importâncias eram oferecidas espontaneamente pelos adeptos. O mesmo pode ser constatado no depoimento de Geraldo Gomes Pereira, que reafirma o caráter espontâneo das doações feitas pelos crentes. Além disso, ainda disse Geraldo Pereira que, apesar de não ter contribuído com qualquer importância, observou que com essa arrecadação, que era pequena, Davi Damião comprava enfeites para o altar e comida para os seus adeptos. Elvésio Alves Ribeiro, que também participou dos cultos da Serra Velha, disse não ter contribuído com qualquer quantia para Davi Damião e que as reuniões eram realizadas com toda a ordem e respeito. A apelação da defesa para que fosse procedido um exame de sanidade mental em Davi Damião foi concedida quando da apelação da defesa para julgamento em instância superior
face ao fato de que 3 testemunhas de acusação negaram que tivessem sido vítimas de qualquer perversidade retórica do réu. A defesa alegou ser um caso de estelionato sem vítima e, portanto, uma aberração jurídica. Isso está nos autos, né? Está no processo. A promotoria, no entanto, negava o pedido de exame de sanidade mental porque nenhuma dúvida surgiu com respeito às suas condições mentais. Para Hélio Diniz Peixoto, promotor interino, a apelação era um simples expediente protelatório, porque a verdade dos fatos está na própria realidade do acontecido, que é de domínio público, com as suas trágicas consequências, segundo Hélio Diniz Peixoto. Está no documento, essa afirmação dele é emblemática, porque ele demonstra que já existe uma verdade formulada antes mesmo do julgamento, da averiguação dessas fontes, a averiguação desses fatos. Davi Damião, então, aqui, eu acho que fica mais do que explícito que Davi Damião já tinha sido julgado. O processo que se instaurou é quase pro forma em alguns momentos, porque fica a impressão que dá é que toda a sentença já havia sido combinada antes. Então, me parece que não é de hoje que esse negócio de combinar sentença é alguma coisa que aparece, né? Não, eu creio que não. Eu fiz o que eu achava certo e não me arrependo em nenhum minuto daquela decisão. Em maio de 1957, à medida em que as memórias pareciam tornar-se menos parciais, os juízes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unânime votação, converteram o julgamento em diligência para um exame de sanidade mental de Davi Damião. No manicômio judiciário de Barbacena, trata-se do famoso manicômio Jorge Vaz de Barbacena, do qual a Daniela Arbex escreveu o livro importante chamado O Genocídio Brasileiro, né, que é um livro sobre esse manicômio judicial, de tudo que aconteceu ali, Davi Damião. Então é internado lá. Então ele acaba internado no Jorge Vaz de Barbacena em agosto de 1959. Àquela altura, de acordo com os autos e com o próprio Damião, era muito duvidosa a hipótese de que ele tivesse assassinado o soldado no episódio da Serra Velha. Ocorre que na tradição oral, a versão é de que um dos seguidores do profeta teria decapitado o soldado Geraldo Enes de Oliveira, que muitas pessoas dizem que, algumas pessoas me disseram, na verdade, que é o Ataíde, irmão da Dona Estela, que teria avançado sobre esse soldado. No entanto, à medida que você vai observando as notícias que se seguiram, né, e principalmente um jornal que eu vou citar mais à frente, no Rio de Janeiro, onde um sargento que participou dessa ação, ele chega a dizer que, na verdade, nada disso teria acontecido, né? Então fica parecendo às vezes que o próprio soldado Enes assim, é alguém muito desconhecido ali dentro para ter tido esse papel tão importante. Ele foi muito pouco citado, não há uma biografia dele, não há uma forma de buscar quem foi esse indivíduo. Quando Damião é removido para Barbacena, está em curso uma espécie de apagão de memória, da qual falaremos mais adiante. O que importa aqui é que o laudo pericial registrou que Davi Damião era oligofrênico, um portador de certo retardo mental, em grau leve, que não retirava sua responsabilidade no caso da Serra Velha, mas a atenuava. Finalmente, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em acórdão de outubro de 1960, negou as apelações e manteve a condenação por estelionato do profeta da Serra Velha, que é esse nosso personagem, Davi Damião. Em 14 de dezembro de 1960, pouco mais de 4 anos após o ocorrido na Serra Velha, o escrivão Jovelino Lanza acrescentou aos autos do processo contra Davi Damião o despacho de soltura. O documento foi enviado ao diretor da Casa de Correção de Belo Horizonte, onde Damião se encontrava preso. As notícias que tem que Damião teria morrido na periferia de Belo Horizonte no início dos anos 70. Então ali terminou a carreira, obviamente não construiu nada a respeito disso. Enfim, Damião ele foi apagado. A Constituição de 1946, obviamente a gente precisa de voltar a pista de Davi Damião. É preciso procurar mais por ele. Tá? Talvez ele tenha descendentes. Será que Damião voltou para Ilma? É uma questão que me coloca assim, sempre. Assim. Eu fico pensando, será que ele... Porque me parece que eles construíram uma coisa.
assim, interessante. Os testemunhos que eram contrários à Serra Velha, que diziam que Damião abusava sexualmente das adeptas, eu tive uma impressão maravilhosa de uma senhora que participou diretamente do culto, a Dona Maria de Paula, irmã da Dona Estela, que não quis de maneira nenhuma nem me dar entrevista. E quando eu decepcionado, estava saindo da casa de Dona Estela, ela veio correndo pelo corredor da casa, eu não me esqueço disso, e me cercou e falou assim: olha, menino, eu quero te dizer uma coisa. As pessoas que estiveram naquele lugar, elas não são do jeito que estão falando, do jeito que falam, não. A história que foi contada sobre aquilo ali não é dessa maneira. Então a Dona Maria, ela tinha algo para dizer. Infelizmente, Dona Maria, ela já faleceu e não quis dar esse testemunho. Ela havia se convertido a uma religião neopentecostal já nessa época, então, portanto, ela já apagava essa memória. É um problema que eu terei de enfrentar ao procurar esses depoimentos. Eu terei que enfrentar esse problema e até agora eu não consegui, de alguma maneira, construir uma forma de abordagem metodológica para esse problema. Como enfrentar esse problema do apagamento da memória, que falarei a seu tempo. Então, o terceiro ponto. A Constituição de 1946 e a questão da Serra Velha. A Constituinte eleita em 2 de dezembro de 1945 iniciou os trabalhos em 2 de fevereiro de 1946, sob o impacto da derrota do nazifascismo na Europa e do fim do Estado Novo no Brasil. Aprovado em 18 de setembro de 1946, procedia uma verdadeira autópsia da ditadura Vargas e demonstrava heterogeneidade política e ideológica. A ideia era exorcizar o totalitarismo abominável de múltiplos disfarces. O reacionário senador mineiro Melo Viana, que apoiou o Estado Novo varguista, aludia à definitiva construção de uma sociedade de paz, de liberdade e de justiça social. Até ele. Vale anotar que os partidos que apoiavam Vargas detinham ampla maioria na Assembleia. É verdade, mas a presença de 5 deputados e um senador do Partido Comunista, dentre eles Luiz Carlos Prestes, era algo inédito, mesmo em uma época de abertura. A Constituição de 1946 restaurou a forma republicana de governo e a forma federativa de Estado. Retomou-se o desenvolvimento do controle de constitucionalidade, assentada sobre uma base difusa com a volta da exigência de maioria absoluta de votos nas decisões declaratórias de inconstitucionalidade, bem como a atribuição ao senador federal para suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF. Na verdade, o controle difuso da constitucionalidade ampliava os poderes do Senado e suas decisões adquiriam efeito erga omnes. É uma expressão que vocês, juristas, usam, que os juristas usam, né, para todos, né, a tradução, né, ou seja, tinha um efeito para qualquer forma. A Constituição de 1946 restabeleceu os direitos fundamentais e as garantias individuais. Aboliu a pena de morte, exceto em caso de guerra, bem como prisão perpétua. Ampliou e garantiu os direitos sociais e políticos. É sempre bom recordar que em todas as constituições brasileiras os direitos fundamentais estiveram garantidos, porém muitas vezes foram violados. De acordo com Paulo Vargas Groff, um estudioso de direito constitucional importante, existe uma relação direta entre o regime político e os direitos fundamentais. Durante períodos de regime ditatoriais no Brasil, os direitos encontram-se declarados nas constituições, mas outros dispositivos da própria Constituição e a prática acabam por negar esses direitos. Por outro lado, durante períodos de relativa democracia existiam provisões de direitos e as demais normas constitucionais estatuíam um Estado limitado, o que oferecia condições para uma prática que respeitasse os direitos fundamentais. A Constituição Federal de 1946 tem caráter informativo em relação a uma unificação jurídica do país. Não é principiológica, porque ela não ordena juridicamente o país. Na verdade, o primeiro princípio moderador da legalidade no país era o Código Civil vigente no Brasil de 1916 a 2002. No entanto, a Constituição oferecia as fontes do direito naquela época.
Por isso, não poderia ser afastada na ocasião de qualquer julgamento. No julgamento de Davi Damião, essa máxima não esteve presente. A garantia de direitos individuais, de liberdade de culto e de crença, artigo 141, parágrafo 7º, e de liberdade de pensamento, artigo 141, parágrafos 5º e 8º, ao profeta e seus seguidores, não ocorreu. O que eu estou querendo dizer é que há uma visível contradição expressa nessa interpretação. Terceiro, o Estado contra Davi Damião. O processo instaurado contra Davi Damião para analisar o caso dos crimes ocorridos na Serra Velha está repleto de contradições. Isso pode ser visto após uma leitura atenta do processo e na comparação com os relatos orais e produções escritas, artigos de jornais e livros da época. Damião foi condenado por estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, vigente naqueles dias. No entanto, a denúncia inicial é de que ele mesmo teria tirado a vida de um único soldado morto na contenda com um golpe de foice desferido contra sua cabeça. Ao longo do inquérito, fica evidente que Damião não praticou o crime e que a acusação provinha de entendimento leviano por parte dos magistrados que conduziam o caso. A pergunta mais importante a ser feita sobre esse fato é por que Davi Damião, em sua defesa, não negaram o assassinato do soldado Enes logo no início do processo? Mesmo porque, se bem observado, a imprensa da época noticiou o relato do sargento Benjamin Fonseca, que integrou o batalhão da guarda, negando que Damião tenha atacado o soldado. Segundo o sargento Fonseca, de quem eu já me referi lá atrás, diria que ele apareceria como um elemento importante nessa análise, como estivesse escurecendo, um dos rebeldes desferiu tremenda machadada na cabeça do soldado Enes, partindo ao meio. Foi aí então que começou a batalha, com uma tremenda fuzilaria de parte dos rebeldes, ocasião em que foi obrigado a revidar com violência a recepção dos fanáticos, pois caso contrário seriam massacrados. Então, como era à noite, de acordo com não apenas com o soldado Fonseca, mas com outros depoimentos, já estava escuro, não havia possibilidade de divisar a imagem de Davi Damião como agressor e assassino do soldado Enes. De qualquer modo, a condenação de Davi Damião e dos seus seguidores já estava feita desde o início. O desenrolar do processo demonstra que importava mais aos homens que conduziram o julgamento impetraram uma punição qualquer a Damião, atribuindo a culpa pelo desfecho da saga da Serra Velha. A esse respeito resta uma questão importante que talvez eu não possa responder aqui. Talvez eu não sei se conseguirei responder isso dada a limitação dos documentos. O depoimento inicial de Davi Damião foi dado sob quais condições físicas e psicológicas do acusado. Quando ele foi levado da Serra Velha para Sete Lagoas, Davi Damião ele tinha uma situação interessante, uma característica interessante, porque falavam que ele tinha os dentes bons. Assim. Alguém me disse isso, a dona Estela me falou, que ele tinha os dentes bons. E em algum momento dos autos, já logo à frente, quando ele vai pro Jorge Vaz, em Barbacena, na descrição física de Davi Damião, aparece que ele tem os dentes estragados ou mesmo quebrados. Eu fiquei pensando nisso, não sei, pode ser anacrônico, talvez, essa minha posição, mas o fato de Davi Damião assumir tudo de início e trazer para si toda a culpa do ocorrido logo de cara, eu fico me perguntando se Davi Damião não sofreu tortura psicológica e até mesmo física para dar esse depoimento. Então, nós não temos evidências. As evidências parecem apontar para esse caminho, claro, contudo, elas não são suficientes para uma afirmação contundente. Existem muitas divergências nos depoimentos e declarações dos remanescentes da época, na Vargem Grande e na cidade de Inhaúma. Outra delas decorre da forma como transcorreu o julgamento e diz respeito ao silêncio mantido por diversos testemunhas. Por que se impôs uma política de esquecimento sobre a história da Serra Velha? A memória, vejam só, ela tem uma percepção enganosa do tempo. Os eventos mais distantes podem ser recordados como ocorrências recentes e vice-versa, o que faz com que distingamos entre as dimensões temporais e nos situemos entre o passado e o futuro. São os esquemas críticos de apreensão temporal que desenvolvemos em consonância com o contexto em que estamos inseridos. De acordo com Jacques Legoff, esse eminente historiador da Escola dos Análises, já falecido, a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar de identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia.
A memória do Estado ela é monumental porque demanda uma seleção do que deve ser lembrado e do que deve ser esquecido. A partir de uma matriz ideológica, ou seja, a partir de qual o significado ideológico que aquele Estado ali ele assume, um Estado fascista, um Estado democrático. Há diferenças ideológicas, né? As cartilhas e coisas desse jeito. A memória monumental ela é estática na medida em que representa essa forma particular de dominação. Existe, obviamente, uma política de esquecimento público diferente, segundo Andreas Hilsen, também um eminente historiador alemão, daquela que conhecemos simplesmente como repressão, negação ou evasão. Esse componente diferente, do qual Andreas Hilsen ele chama atenção, é talvez esse ponto em que nós podemos depreender da memória as matrizes ideológicas que a conduzem. Nesse sentido, nós podemos pensar na hipótese de que o apagão de memória que seguiu ao evento da Serra Velha e o desfecho dado pela magistratura estadual demonstra a existência e eficácia de uma política não declarada, certamente por fazer parte de uma espécie de razão instrumental. Eu falo isso porque Damião foi condenado, Damião ele é o criminoso, e se pensarmos, se observarmos esse processo hoje, essa visão ela se inverte. Talvez em um tribunal atual, o julgamento de Damião tivesse outro segmento. Então, é por isso que essa memória ela demonstra essa contradição. Então, e faz parte, né, dessa razão instrumental da qual eu estou falando, de esquecimento. Isso aconteceu em muitos momentos da história do Brasil. E na alusão clássica ocorreu um desfecho e resultado da Guerra de Canudos entre 1896 e 1897 no interior do estado da Bahia. É importante lembrar que os proprietários de terra da região, em conjunto com o clero e imprensa, ficaram preocupados com a grande migração de pessoas e seus valores culturais para o Arraial de Canudos. A aproximação que buscamos estabelecer entre o massacre dos seguidores de Antônio Conselheiro e o massacre dos seguidores de Davi Damião encontra no episódio de Canudos razões que a justifiquem. Seja como for, ao fim de 2 anos de guerra, o Arraial de Canudos foi arrasado para que não restasse nada da memória de uma população que habitava um número de 5.200 casas e todo o seu horizonte de ideias. Com a destruição do Arraial e o massacre de seus moradores, o projeto de esquecimento só não obteve êxito maior porque 5 anos após o massacre de Canudos, Euclides da Cunha lançaria o livro Sertões, em 1902. Em bases cientificistas, é claro, Cunha recorre à obra de Hipólito Taine para observar como o clima, o meio, a raça determinam o caráter da sociedade. Contudo, a obra não é apenas isso, é um retrato realista do Arraial, e por ser um observador perspicaz, Euclides da Cunha descreve com bastante precisão o massacre de Canudos e aponta as responsabilidades dos 2 lados da guerra. Bem, a última problematização que gostaríamos de propor aqui diz respeito ao universo de ideias que norteava a sociedade da época e principalmente que direcionou ideologicamente o julgamento de Davi Damião. A referência às ideias do racismo científico e do darwinismo social são abundantes, e a demonstração de preconceitos em relação à camada mais baixa da população ocorre em larga medida. De saída, os seguidores de Damião são caracterizados como gente muito ignorante, pretos de pequenos recursos ignorantes, além de chamar a atenção para o fanatismo daqueles ignorantes. Tudo isso está no processo. E o próprio Davi Damião era caracterizado como malandro, farsante, inteligente, até a afirmação de que sua inteligência já não era tanta coisa assim. A inteligência é manifestamente inferior, de acordo com a conveniência. Essa ideia racista ela está presente no horizonte intelectual daquele momento, e ela é presente na estrutura da própria constituição da sociedade brasileira. Essa é a ideia do racismo estrutural. Então, a priori, o negro é inferior. A priori, o negro, ele é fanático, ele é ignorante, sabe? Ele é desprovido de qualquer forma de inteligência, ele faz as coisas levando em conta sempre, interesses escusos, ele não tem um sentimento de humanidade. Então, Davi Damião, em momento nenhum, ele poderia acreditar naquilo que ele fez. Ele acreditava no crime que ele estava cometendo, de estelionato. Ele encontrou isso no ritual messiânico, né, para enganar, para ludibriar aquelas pobres pessoas pretas ignorantes, como o escrivão do processo faz. E, na verdade, nós sabemos que não é assim. Na verdade, essas coisas não funcionam dessa maneira.
Davi Damião, ele talvez fosse tão fanático, ele fosse tão estelionatário, quanto qualquer outro que se mete a falar em nome da divindade. Como qualquer outro Messias que apareceu na história do messianismo no mundo inteiro e no Brasil, que se diz portador de uma verdade revelada ou portador de uma promessa que será cumprida ao fim de um período onde esse Messias ele vai atuar. Então, o crime de Davi Damião é o crime de qualquer discurso religioso. É o crime de qualquer discurso messiânico, de que há uma promessa, de que alguma coisa vai acontecer para resolver os problemas dessas pessoas que não se encaixam nesse mundo. No caso da Serra Velha, por não se encaixarem no mundo da modernidade, na modernidade desse capitalismo periférico, do desenvolvimentismo de JK, essas pessoas acreditavam, portanto, que a revelação de Damião era mais interessante do que qualquer outra coisa. É muito difícil pensar que que tudo é ingênuo, que não há objetivos, que não há intencionalidades. Eu quero deixar bastante explícito que sim, existem intencionalidades de ambos os lados. A discussão a respeito de abusos, de toda ordem, ela se torna muito simplista frente às complexidades que existem na consideração de um culto como esse, na consideração de uma reunião como essa, e na própria consideração da figura do líder messiânico. Uma segunda denúncia contra Damião, anexada aos autos do processo, ressalta que os policiais disparavam numa verdadeira fúria assassina suas armas contra a multidão em defesa dos fanáticos, que fugindo eram atingidos pelos disparos, até mesmo pelas costas, tá? Nos autos. Aqui nos deparamos com duas constatações. Uma é de que ocorreu um verdadeiro massacre, como todos aqueles que contam a história, mas não permitem que sejam gravados e descrevem o ocorrido. Então a ideia de guerra, ela, nesse momento, ela se torna um eufemismo. Não houve uma guerra. Uma guerra deveria haver os dois lados armados até os dentes, prontos para se enfrentar, mas então isso não aconteceu. Nós temos de um lado pessoas armadas de enxadas e foices, e de outro pessoas armadas de armas de fogo. Então não há esse conflito que tenha um mínimo de igualdade. Então, portanto, se torna um massacre. O próprio Davi Damião era caracterizado como malandro farsante, inteligente, até a afirmação de que a sua inteligência é manifestamente inferior. Essas duas constatações, né? Primeiro, o massacre. Segundo, a outra é de que o preconceito demonstrado pelas pessoas que julgaram o caso era compartilhado por aqueles que participaram da ação. Quer dizer, o ideário racista fazia eco na capacidade de julgamento dos grupos sociais que demonstraram inquietações com a existência de uma comunidade de pretos ignorantes com suas práticas espiritistas na Serra Velha. O Correio da Manhã, em um domingo, 12 de agosto de 1956, afirmava que Davi Damião era dado à prática de curandeirismo e baixo espiritismo. Essa é a influência do darwinismo social. Esse olhar sobre o negro, entendido como um elemento inferior. Esse darwinismo social, ele estrutura todas as relações políticas, econômicas, sociais e inclusive jurídicas no país. Por isso o negro é criminalizado. Para se ter uma ideia da permanência dessas ideias no horizonte intelectual de certas elites, basta observar o título de um texto sobre a Guerra da Serra Velha, escrito por José Antônio de Vasconcelos Costa, eminente escritor, intelectual da época, e publicado no fim dos anos 70 do século XX, sob o título de O Fanático da Serra Velha. No texto, o autor preocupa-se muito pouco com o desenrolar histórico dos fatos e mais um julgamento moral e épico da saga de Davi Damião. Para Vasconcelos Costa, Damião era um evidente psicopata, com manifestações marcantes de paranoia progressiva. Damião era uma espécie de Antônio Conselheiro do Cerrado que não encontrou seu Euclides da Cunha. As causas principais do evento, revelava o autor, foram as manifestações do clero alarmado e aqueles políticos que temiam o perigo crescente do novo líder da multidão, irredutível em sua crença e fascinado de esperança.
como se vê, o darwinismo social marca a reflexão de Vasconcelos Costa. É uma tópica discursiva usual naquele momento, que é aquilo que eu chamei a atenção para vocês. Foi um massacre, e esse massacre a partir de uma consideração a priori fundada nas práticas do racismo estrutural do país. Conclusão. As vítimas do massacre da Serra Velha, qualquer que seja seu número, formavam uma espécie de ralé que se amontoava ao largo do processo de modernização periférica daquele Brasil dos anos 50. Esses primitivos da modernidade reuniram-se em torno de uma liderança carismática na busca de sobrevida em um mundo cada vez mais hostil. Esse é o perfil daquelas mulheres e homens que seguiram o profeta em busca de um tesouro maior do que todo o ouro prometido por Davi Damião e o espírito furachão. No processo capitalista de modernização excludente brasileiro, no princípio da segunda metade do século XX, os seguidores de Damião lutaram em nome da esperança. O trabalho que apresentamos aqui tem uma intencionalidade histórica evidente e propõe, sem dúvida, um debate que diz respeito aos direitos humanos. Em certas épocas, essas duas disciplinas fundem-se no intuito de resgatar a memória dos vencidos e propor uma releitura do passado, de modo a fazer um resgate da própria dignidade de certos grupos marginalizados. As mulheres e os homens que foram assassinados na Serra Velha clamam por justiça. As famílias dessas pessoas esperam há mais de 60 anos que seus entes queridos possam descansar sem a pecha de fanáticos, ignorantes ou qualquer outro objetivo que tenha sido, ou outro adjetivo que tenha sido imputado a eles. Interessante lembrar que Michel de Certeau ressaltava a ideia freudiana de que aquilo que é recalcado na história termina por voltar à tona. Esse retorno do recalcado é evidente quando tratamos do episódio da Serra Velha. As vozes que foram sufocadas no passado teimam em falar. Tais vozes não se manifestam do modo convencional, mas sussurram através de evidências documentais, clamando pelo momento em que serão ouvidas. Muito obrigado.